Capítulo 61 A Justiça Cumprida. Depois de se despedir do Dr. Genos, Jovian começou a rastrear Zombieman. Em um armazém sombrio e escuro, um homem de sobretudo se escondeu na penumbra, observando tudo silenciosamente. 30 deles. Depois de confirmar a contagem, ele alcançou sob o casaco e sacou suas armas. Ei! É melhor você se render agora! Ele então caminhou direto em direção aos gangsters que estavam ocupados descarregando a carga. Quem diabos é você? Cuide da sua vida! No momento em que o homem de sobretudo apareceu, um bandido irritado avançou na sua frente. Estou lhe pedindo que pare de transportar contrabando. Se você recusar, intervirei com força e pôs fim a essa operação ilegal. Mesmo com a ameaça do bandido bem na sua cara, o homem de sobretudo manteve a calma, falando friamente e de forma equilibrada. Você sabe onde está? O bandido coisa limpa. Ainda chegando entre dentes, o chefe se virou. Um grito explodiu atrás dele. Já irritado, o chefe sentiu sua paciência explodir. Ele girou de volta, furioso. Que diabos você está gritando por? Calma, seu. As palavras morreram em sua garganta. Os olhos dele se arregalaram. Ele não podia acreditar no que via. O homem que ele acabara de atirar na cabeça estava lá, completamente ileso, enquanto vários dos próprios homens do chefe jaziam no chão com braços e pernas cortados. Ei! Esse realmente machucou. O homem de sobretudo limpou o sangue de si mesmo e mostrou ao chefe um sorriso arrepiante. Maldito monstro! Suor se formou na testa do chefe, mas suas mãos se moveram rápido. Pap! 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 Ele disparou tudo contra o corpo do homem de sobretudo, balas perfurando a carne repetidas vezes. E, não importava. O homem de sobretudo simplesmente absorveu os tiros e continuou andando, passo a passo. Desgraçados! Saiam daqui, ajudem certo. Agora você finalmente entende a diferença entre nós! O lançador de facas riu novamente, ainda lambendo sua lâmina como se isso o tornasse assustador. Diferença? O homem de sobretudo resmungou, então avançou em direção à multidão. Em um instante, cortes frescos se abriram pelo seu corpo, mas ele não se importou. Lutou como um maníaco, trocando ferimento por ferimento, recebendo golpes apenas para desferir os piores. Psicho. O chefe o observava cortar e golpear, o medo se infiltrando em sua voz enquanto ele amaldiçoava entre dentes. Foi brutal e eficaz. Em pouco tempo, alguém caiu. O homem de sobretudo cortou uma perna inteira. Ao ver a vítima contorcendo-se no chão, o resto deles recuou. As mãos desaceleraram. Os pés recuaram. Ninguém queria ser o próximo a ficar aleijado aqui. Não valia a pena morrer por alguns milhares por mês. Quem é o próximo? Os ferimentos do homem de sobretudo se fecharam novamente enquanto ele falava friamente. Eles o encaravam, essa coisa que ignorava a morte, que ele achava que isso era apenas algum herói desconhecido com um fator de cura decente, até que as repetidas mortes deixaram de fazer sentido algum. Isso não era mais regeneração. Isso era reviver, várias vezes, sem regras. Você finalmente descobriu? Zombieman disse, avançando com suas armas. Que pena! Você chegou tarde. Um momento depois, gritos começaram a encher o armazém um após o outro, ecoando sem fim. 4 horas depois, Zombieman estava entre os destroços com todos subjugados. Ele soltou um suspiro lento. Mais um dia de justiça cumprida. Clique. Logo que Zombieman se moveu para destruir a contrabanda, um flash de câmera chamou sua atenção. Ele se virou e viu um homem de roupa branca que não estava ali um instante atrás. Zombieman franziu a testa, confuso. Sim, é isso. Sorria um pouco mais. O homem de roupa branca continuou tirando fotos. Herói de classe S. Zombieman, evidência de assassinato de super-heróis e contrabando. Entendido. Depois do nível em que estourar a cabeça de alguém o matava, então estava muito fraco.
Não vale a pena o jovem gastar tempo ou esforço tentando reivindicar esse tipo de poder. Bum. Bum. Espere. Assim que o jovem estava prestes a desistir dele, sua audição absurdamente aguçada captou um ritmo constante e poderoso, como uma batida de tambor. O coração ainda está batendo. Os olhos do jovem mudaram instantaneamente para o modo de visão de raio-x, perfurando o corpo de Zombieman e fixando-se no peito sob aqueles músculos grossos, ainda batendo forte. Isso dói, seu idiota, eu te avisei, não foi minha culpa. Enquanto o jovem o escaneava, a melancia que ele havia destruído, a cabeça de Zombieman, já havia regenerado de volta ao normal. Interessante. Mesmo sem cabeça, você ainda pode regenerar, e sua massa corporal total não muda. Jovem o estudou e entregou seu veredicto. Garoto, você já está violando a conservação de massa. Não, mais precisamente, você é alguém que dança sobre as leis da física. Pare. Zombieman não resistiu de jeito nenhum. Na verdade, ele abraçou a situação como uma provocação, enfatizando sua imortalidade e zombando de jovem por não ser uma pessoa real forte. Na mente de Zombieman, uma pessoa realmente forte enfrenta tudo de frente. Ou você mata seu inimigo, ou seu inimigo te mata. Eu respeito a morte em qualquer universo. Qualquer um que não tem medo da morte está apenas anunciando sua estupidez e ignorância. Jovem manteve a compostura. Zombieman ficou em silêncio. Ele não compreendeu totalmente o que Jovem quis dizer, mas, por algum motivo, um estranho senso de reverência, de temor, surgiu em seu peito ao pensar na própria morte. Mas isso ainda não muda o fato de que você não pode me matar. Ainda estou relatando o que aconteceu hoje à Associação dos Heróis. Ele trouxe a conversa de volta à sua imortalidade. Diga-me, você realmente não morre? Jovem fez exatamente a mesma pergunta novamente. Sim. Zombieman assentiu sem hesitar. Bom. O momento em que Jovem recebeu seu o gigante fitou os restos pulverizados, o rugido interminável de luto e raiva dilacerando sua mente. Acabei de acertar algo. Jovem, voando pelo espaço à velocidade subluminal, franziu a testa. Ah, certo, acho que foi o cientista que estava acompanhando aquele gigante. Ele suspirou. Que pena. Ele poderia ter feito parte da minha divisão de ciência. Eu estava até pensando em construir uma frota de gigantes cósmicos e desencadear um rumble planetário em todos os mundos não humanoides do universo. Isso seria muito mais divertido que um canhão destruidor de planetas. Mas tudo bem. Ele não deveria ter trazido aquele gigante para pisar em mim. Com uma mão ainda apertada ao redor da garganta condenada de Zombieman, Jovem acelerou ainda mais. Ao mesmo tempo, ele continuava observando como o corpo de Zombieman reagia sob radiação cósmica constante. Sob o bombardeio brutal do espaço, a carne de Zombieman queimava, cicatrizava, queimava novamente, repetidas vezes. Se divertindo. A voz de Jovem entrou onde? Zombieman estava genuinamente confuso. Ele não conseguia imaginar lugar mais aterrorizante que o vácuo do espaço. À frente, os lábios de Jovem se curvaram em um sorriso enquanto ele levantava Zombieman acima da cabeça. Acima deles brilhava uma estrela irradiando calor infinito, o berço que dá vida aos mundos viventes. O Sol. O que você está fazendo? Uma terrível premonição invadiu Zombieman. Relaxe, eu só estou enviando você para o Sol. No momento em que essas palavras terminaram de ecoar na mente de Zombieman, um estouro de fogo os engoliu enquanto disparavam direto para o inferno que dá a vida. Confira meu P@30N para 10 capítulos extras grátis www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 63 nível de poder em ascensão. Ecosol era como um reator gigantesco, realizando fusão de hidrogênio em hélio a cada instante de cada dia. Ondas intermináveis de calor jorravam de seu núcleo, energia que poderia nutrir tudo, e também destruir tudo.
Na superfície do sol, um homem em um traje branco justo estava, monstro imortal em sua mão, estava fazendo muito pior. A 15 milhões de graus, a recuperação de Zombieman finalmente não conseguiu acompanhar. Seus ossos começaram a derreter pouco a pouco. Adeus, monstro imortal Zombieman. Jovian não parou até que cada última célula de Zombieman fosse apagada e a notificação do sistema soasse em sua mente. Mesmo assim, Jovian ainda não deixou o núcleo do Sol, ele cruzou as pernas e flutuou ali, experimentando repetidamente quase morte, renascimento, quase morte, renascimento, de novo e de novo, apertando o gene alienígena de um olho só em suas células até que disparasse cada encontro com a morte, forçando seu poder a subir. Isso continuou por 2 semanas completas. Quando Jovian abriu os olhos novamente, o poder dentro dele havia passado por uma transformação completa. Nível de energia. Estrela explosiva forte, quase estrela Jovian, disparou do núcleo do Sol. A carne carbonizada de seu corpo começou a regenerar instantaneamente sob o poder de Zombieman. Quando ele finalmente ultrapassou a superfície solar, seu corpo já havia a aparência da face da Terra. Mas, os executivos vestiam nada além de frustração. O que vocês estão gritando? Assim que os executivos estavam perdidos, uma voz aguda, levemente vil, estranhamente juvenil, como a de uma criança, ecoou diretamente em suas mentes. Tatsumaki. Um grupo de executivos levantou o olhar para a mulher diminuta que apareceu do alto, seus olhos cheios de resignação. Essa potência de tamanho pequeno era a heroína atual de classe S2, Tatsumaki, o tornado do terror. Ela era a as da Associação de Heróis. Infelizmente, ela também era do tipo que fazia o que queria, quando queria. A menos que fosse uma emergência, a associação não podia comandá-la de jeito nenhum. Nossa associação de heróis tem 2 heroínas de classe S que não conseguimos alcançar por razões desconhecidas. Sitch forçou as palavras a sair. Você conseguiu perder 2 heroínas de classe S. Vocês são incríveis. Tanto faz. Tenho estado entediado ultimamente. Vou ajudar vocês a procurar. Tatsumaki cruzou os braços e falou com pura, Onu Jovian. Com seu cérebro de 250 de Ki, ele havia chegado à explicação que considerava mais razoável. Fui ao sol e tomei um banho. Jovian respondeu de forma direta. Um banho, no sol? Dr. Genos ficou atônito. Então era isso que os verdadeiramente fortes faziam, banhar-se no sol. Ele aprendeu algo novo e também descobriu exatamente por que tentar isso o mataria. Faça-me uma armadura de combate novinha em folha. Apenas um requisito. Ela precisa ser idêntica à minha armadura anterior. Jovian declarou sua solicitação. Fácil. Dr. Genos deu um pequeno aceno. Seus dedos voaram pelo teclado e, em menos de 1 minuto, um modelo 3D de uma armadura apareceu em sua tela idêntico ao antigo de Jovian. Então. Dr. Genos se virou e perguntou. HMM. Faça as luvas vermelhas desta vez. Depois de pensar, Jovian respondeu. Entendi. Com alguns cliques, Dr. Genos mudou a cor das luvas instantaneamente. Que tal agora? Dr. Genos perguntou novamente. Essa é a certa. Jovian assentiu. Na casa da evolução, Jovian começou a pensar onde deveria procurar a associação dos monstros. Ei! Seu pequeno vale. Então, ignorando a associação dos heróis por dias como este, você está tentando iniciar uma rebelião. Assim que Jovian estava prestes a continuar sua caçada, uma voz feminina aguda chegou aos seus ouvidos. Pequeno vale. Então. Jovian ergueu a cabeça e olhou para o céu. Uma garota vestindo um longo vestido verde com um coque de cabelo que parecia tentáculos de polvo a observava de cima. Do que você está falando, seu idiota de cabeça de polvo? Pare de atrapalhar o trabalho dos adultos. Vá brincar na sujeira. Jovian reconheceu quem era, mas ainda zombou como uma expressão vazia. Bom. Você me irritou. A expressão da garota de cabelo verde ficou fria, como um vulcão prestes a entrar em erupção, contendo sua fúria enquanto ela encarava Jovian.
Crianças que não obedecem precisam de uma surra. Jovian sacudiu os ombros e flexionou os dedos, testando sua pegada como o pescoço de Tatsumaki. Seus olhos giraram para trás e ela imediatamente perdeu a consciência. No último segundo antes de sua percepção desaparecer, ela viu vagamente aquele herói recém-promovido de classe S no traje branco apertado, sorrindo para ela como se acabasse de ter a melhor ideia da sua vida. O tempo passou, ela não sabia quanto. Minha cabeça dói. Tatsumaki abriu os olhos sonolenta. Seu cérebro estava nebuloso, como se tivesse passado a noite inteira maratonando um programa, depois acordado e percebido que era segunda-feira e ainda teria que se arrastar para o trabalho, tonta, pulsante, e tão cansada que as pálpebras mal queriam cooperar. Por que está tão quente? Parece que estou enrolada em um cobertor. Quero voltar a dormir. O calor ao seu redor fazia seus olhos continuarem caindo, cada vez mais pesados. É a Tatsumaki. Não pode ser sim. É o tornado do terror, o herói de classe S de rank 2. Por que ela está amarrada na cintura de alguém? Não faço ideia. Parem de fazer perguntas, tirem uma foto. Bem como levantar como algum tipo de objeto de exibição e exibido em público. Ei! Você acordou. Uma voz baixa e magnética falou perto de sua orelha. É você. O que você fez comigo? Tatsumaki reconheceu aquela voz instantaneamente, porque ela acabara de falar com ele. Eu lhe perguntei, não é? Eu disse, você já ouviu falar de um tambor de cintura de Mardi Gras? Você disse que sim. A voz não respondeu diretamente a ela. Em vez disso, devolveu a pergunta para ela. Eu disse que sabia o que era um tambor de cintura. O que isso tem a ver com isso? Tatsumaki realmente não conseguiu acompanhar a lógica dele. O cérebro de Jovian não apenas mudou de assunto, ele saiu dos trilhos. Tudo. É um dia festivo. Vou mostrar a todos um truque de verdade: tocar o tambor de cintura. Enquanto Jovian falava, ele deu um tapa no tambor bem no ponto atrás da cintura, que não precisava de explicação se você tivesse ao menos um pouco de imaginação. Bate. O som foi nítido como o inferno. Silêncio. Por um momento, ninguém falou, nem as pessoas. Fora dos movimentos, ele entregou um combo suave, fluido para combinar rápido, limpo e assustadoramente praticado. Tatsumaki ficou sem palavras. Ela tentou forçar seus poderes, planejando se libertar com telecinese bruta, mas seu poder de Esper, normalmente tão natural quanto respirar, de repente se recusou a responder. Ela podia sentir a energia massiva dentro de si, e ainda assim não conseguia usá-la, como se alguém tivesse cortado o sinal entre ela e sua habilidade. O que é isso? O que está acontecendo? Tatsumaki gritou, uma vulnerabilidade crua subindo pela coluna. A sensação trouxe à tona um medo antigo que ela havia enterrado na memória. Você acha que esse tecido está aqui só para te manter aquecida? Jovian olhou para o tambor de cintura do Mardi Gras na cintura com um olhar de desdém. Esse tecido foi feito especificamente para limitar seus poderes psíquicos. E como se fosse para provar o ponto, ele deu ao tambor outro leve, gentil tapinha. Não pode ser. Nesse curto intervalo de tempo, você desenvolveu algo. www.p@30n.com/raseio0810. Capítulo 65. Eu só gosto de assistir as pessoas permanecem obstinadas. É que toque. Assim que Jovian desfilava Tatsumaki pela rua, o toque de celular disparou novamente, e Jovian finalmente parou de se mover. Seu telefone está tocando, disse Tatsumaki. Não. Seu telefone está tocando. O meu foi destruído na última luta. Eu tenho usado seu o tempo todo. Jovian balançou a cabeça. Seu telefone havia sido arruinado pelo sol, este era o da Tatsumaki. Os olhos de Tatsumaki se arregalaram. De alguma forma, sua compreensão dos padrões morais ultrabaixos de Jovian afundou ainda mais. O homem realmente não tinha limite. Alô? Jovian puxou o telefone do bolso e atendeu.
Se você sabe que é meu telefone, então não o tire casualmente e use como se fosse seu ponto de exclamação enroscada na cintura de Jovian. Tatsumaki gritou enfurecida enquanto via tratar seu telefone como propriedade pública gratuita. SHH. Jovian fez um gesto para que ela ficasse quieta. Você está a menos cidade. Se ele lembrou corretamente, esse era o território daquele cara careca. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Tatsumaki, que estava forçando os ouvidos para ouvir, encarou Jovian como se ele tivesse perdido a cabeça. Ela realmente não esperava que ele recusasse ajudar cidade. Você não é um herói? Você realmente não se importa se as pessoas em cidade vivem ou morrem? Ponto de interrogação. As palavras dela estavam cheias de dúvida, como se ela estivesse reavaliando Jovian do zero. Jovian não ofereceu explicação. Ele não precisava de permissão, e não devia razões a ninguém. Rim. Assim que Jovian estava prestes a continuar marchando com Tatsumaki, o telefone tocou novamente. Alô? Eu já lhe disse, se não for importante, não me incomode. Se você começar a falar sobre algo que não me importa, vai se arrepender. Jovian aceitou novamente e cumprimentou o chamador com a máxima simpatia. Senhor Jovian, talvez você não entenda o quão sério esse meteoro é. É uma ameaça de nível dragão. Se ele atingir o solo, toda a cidade vai como se ele estivesse declarando um fato óbvio. Desculpe, isso tem que ser decidido pelos superiores. Não posso concordar sozinho. Você poderia me dar um pouco de tempo para pensar? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. O funcionário parecia desamparado. Claro. Jovian assinou com a cabeça. Claro que ele poderia dar tempo a alguém para pensar. Ótimo, então qual é a maior quantidade de tempo que você pode me dar? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. O funcionário insistiu. 5. Jovian respondeu, já cansado da conversa interminável. 5 minutos. Ponto de interrogação. O funcionário finalmente respirou um pouco mais aliviado. 5 minutos mal eram suficientes para notificar a alta administração. 4, 3, 2. Então ele ouviu Jovian continuar. Espera 5 números. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. A expressão do funcionário explodiu em pânico, suor escorrendo pela testa. 1. Certo. Terminou de pensar. Ponto de interrogação. Jovian terminou de contar e perguntou. Se que tal isso? Não posso colocar você diretamente no rank S de classe 1. Mas posso conceder a você o título de o herói mais forte do mundo. Ponto de exclamação. O funcionário disse rapidamente, como se sua vida dependesse disso. O Maki ainda se recusou a aceitá-lo. Feche a boca, Jovian gentilmente advertiu. Ah. Não. Tatsumaki retrucou, provocando abertamente. Bom. Jovian gostava de pessoas obstinadas assim. Elas eram muito mais divertidas. Ele queria mais delas. Justo quando Tatsumaki, desafiadora, abriu bem a boca, Jovian se transformou em uma onda de choque e disparou para o céu. No fluxo violento de ar, Tatsumaki tentou desesperadamente fechar a boca. Sim, não havia chance. Ela não conseguiu fechar de jeito nenhum. Confira meu P@30N para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio0810. Capítulo 66. Recusa de Tatsumaki em aceitar canhão ardente. Um torrente interminável e deslumbrante de poder de fogo superaquecido e fundido irrompeu no céu. Um belo ciborgue ficou firme no telhado, liberando sua técnica suprema contra um meteoro que caía de cima. Tão forte. Esse é um movimento incrível e magnífico. Como era de se esperar do recém-promovido classe S. Com o rugido de Genos apostando todo seu poder de fogo infinito, explodiu a um nível ainda mais alto. O recursozinho teceu uma teia de aranha no telhado abaixo deles com incontáveis rachaduras. Aquela produção esmagadora e feroz martelou a superfície do meteoro sem parar. Mesmo que Genos não conseguisse destruí-lo completamente, ele parecia pronto para empurrá-lo de volta ao espaço pela pura força. Tão feroz. Tão chamativo.
Parece que o meteoro está sendo empurrado de volta. Ponto de exclamação. O velho de kimono admirou. Sério? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Aquele pequeno elogio acendeu Genos, alimentando seu espírito de luta. Por um momento, sua produção pareceu intensificar novamente. Ah não. Desculpe. Eu vi errado. Ponto. E bem no meio da gloriosa barragem de Genos, o velho balançou a cabeça apologeticamente. Apenas seja esmagado pelo meteoro já, seu fóssil velho inútil. Ponto de exclamação. Genos retrucou, sua expressão se contorcendo. Parece que estamos sem opções. O velho suspirou, ainda balançando a cabeça como se tivesse aceitado. Mas foi engraçado, ele falou. Visão dinâmica capturou. Uma sombra branca dividiu as nuvens e acertou direto no meteoro. O ponto de interrogação. Ponto de exclamação. O homem careca pausou ao ver alguém chegar antes dele. Identificando o alvo. Alvo suspeito. Herói da Associação de Heróis de Classe S, Rank 17, Liberdade, Joviano. No momento em que Genos avistou a figura branca, reconheceu Joviano. Um herói de classe S recém-promovido. Ponto de interrogação. Pensou Genos. Antes que pudesse terminar o pensamento, seu sistema de suporte inteligente captou outra coisa, algo preso na cintura do homem vestido de branco. Um cinto vermelho em forma de tambor. E então produziu uma segunda identificação. Identificando o alvo. Alvo suspeito. Herói da Associação de Heróis de Classe S, Rank 2, Tornado do Terror, Tatsumaki, mandíbula deslocada. Fechado. Genos ficou observando o resultado e ficou em silêncio. Que diabos é um tornado do terror com mandíbula deslocada supostamente? Ponto de interrogação. Seu cérebro parecia recusar-se a processar a realidade. Enquanto Saitama assistia como se fosse um espetáculo, o sistema de Genos expirou. Metal Knight não atacou por conta própria e, na verdade, coordenou. Se isso não tivesse acontecido, a raiva de Genos aumentou. Mesmo que Zecit evitasse a aniquilação total, o dano ainda seria catastrófico. Ele não podia garantir que ninguém se feriria nessa chuva de meteoros. E parte dessa fúria foi direcionada ao enorme mecha que não estava longe, o que pertence ao herói de rank 6 da classe S da Aero Association, Metal Knight. Genos pensou que Metal Knight havia vindo destruir o meteoro e estava pronto para cooperar, mas ao perguntar, descobriu a verdade. Metal Knight estava apenas testando suas armas. Ele não se importava em parar o meteoro. Enquanto todos assistiam os fragmentos do meteoro descendo em direção à cidade, impotentes para detê-los, o cinto vermelho em forma de tambor acertou a cintura de Jovian, a heroína de rank 2 da classe S, Tatsumaki, iluminou-se com uma luz verde assustadora nos olhos. Em um instante, cada fragmento do meteoro congelou, suspenso no ar como se a própria realidade tivesse sido agarrada pela garganta. Transformando-se em um rastro de imagem residual que desapareceu no céu. Seu idiota, assim, você me abandona aqui. Tatsumaki gritou depois dele, fervendo. Você acha que o que há entre nós termina tão facilmente? Genos olhou para ela. Ah, você é o tornado do terror, Tatsumaki. Vocês são um bando de lixo inútil. Tatsumaki estalou, despejando toda a sua raiva em todos ao redor. Tantos heróis de classe S e nenhum de vocês conseguiu deter o meteoro. No final, ainda fui eu quem teve que limpar tudo. Confira meu P@30N para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 67 Combo Infinity, o herói mais forte do mundo. Desde a estreia, ele derrota em média 4 monstros de nível demônio por dia, um verdadeiro martelo entre os heróis de classe S. O Superman que despedaçou um meteoro com um soco. O Salvador de City, classificado como Class 2, o homem invencível na Terra Freedom, Jovian. Clique. Dentro de seu apartamento, Jovian pegou o controle remoto e desligou a TV. Ele à esquerda.
Se eu fosse um monstro, escolheria absolutamente Z-City como minha base. Entendo. Então eu darei uma olhada. Depois de receber o resumo, Jovian cortou o ar e disparou em direção a Z-City. Z-City, aquele cara careca mora lá. Então isso é esconder-se à vista de todos, hein? Construir um ninho no território do herói mais forte não é de se admirar que a Aero Association e todas as outras facções nunca tenham encontrado rastros de Monster Association. Flutuando alto acima, os olhos de Jovian mudaram para o modo de visão de Ryox. Seu olhar perfurou aço e concreto enquanto ele procurava seu alvo. HM. Em um prédio de apartamentos vazio, Genos estava cozinhando uma panela de chili quando de repente sentiu algo e ergueu o olhar. Reação de alta energia detectada. Alguém está me escaneando e sondando. Usando um avental, Genos manteve o fogo baixo, fervendo a panela calmamente enquanto levantava a cabeça. Essa assinatura de energia é o herói de classe S que despedaçou o meteoro há alguns dias. Com base na leitura de energia, Genos é uma lenda aqui, algum super monstro que pode derrotar qualquer um de um golpe. Será que isso é realmente verdade? O monstro de cabelos de alga continuava observando a cidade devastada e craterizada. Ei! Você é um monstro lendário. Assim que estava prestes a ir mais fundo, duas vozes altas e arrogantes chegaram aos seus ouvidos. Sou o herói de classe A, Spring Mustache. Eu também, herói de classe A, Golden Ball. Um homem de bigode segurando uma rapier e outro homem de capuz como uma estilingue avançaram na frente do monstro de cabelos de alga. Dois heróis de classe A, Os olhos do monstro se iluminaram de interesse. Vou eu primeiro. Golden Ball sorriu para Spring Mustache, levantou sua estilingue e disparou uma esfera dourada direto ao monstro. O monstro de alga piscou, os olhos se arregalaram, como uma criança vendo um brinquedo novo. Crack, no ar, a esfera dourada se deformou e se transformou em um míssil em miniatura, disparando em direção ao monstro. Chato. Um longo filamento de alga foi lançado, estendendo-se instantaneamente. Com um movimento preguiçoso, a lâmina supersônica de disparo de mola de Spring Mustache, o monstro de algas simplesmente desviou e evitou com facilidade. O rosto de Spring Mustache se contraiu. Ele sabia que isso havia se tornado sério. Mantendo uma mão atrás das costas, ele pressionou silenciosamente o sinal de socorro de um toque do telefone da Associação de Heróis. Adeus. O cabelo do monstro de algas se alongava repetidamente, avançando para atacar. Dois heróis de classe A, fácil. Agora vou eliminar ainda mais heróis. Depois de acabar com Spring Mustache, o monstro de algas exibiu um sorriso arrogante enquanto se virava. Ele havia decidido. Seria a próxima lenda de Z-City. E então? No instante em que se virou, congelou. Porque, de alguma forma, bem atrás dele, havia agora um homem corpulento em um traje branco. Surpresa. O bruto vestido de branco sorriu calorosamente para o monstro de algas. Você é? O monstro de algas perguntou, confuso. O homem continuou sorrindo enquanto avançava. Uma lenda que nem havia começado, terminou e fugiu do problema. Agora vamos falar sobre o seu problema. O bruto vestido de branco Jovian já havia pendurado um monstro de algas de cabeça para baixo num poste de luz. Qual é o seu nome? Jovian perguntou, com as mãos atrás das costas, enquanto flutuava ligeiramente, estudando o monstro pendurado. Irin Combo Infinity. O rosto preto como a noite do monstro piscou de medo ao pronunciar seu nome. Bom. Senhor Combo Infinity, você já ouviu falar da Associação dos Monstros? Não, eu não ouvi. Combo Infinity balançou a cabeça. Ele realmente não sabia. Você não está sendo honesto. Jovian balançou a cabeça. Aquela não era a resposta que ele queria. Combo Infinity ficou congelado, completamente confuso. Ele não entendeu por que Jovian disse isso. Ele estava sendo honesto. Antes que Combo Infinity pudesse explicar, Jovian arrancou uma tira de Combo da sua cabeça. A dor aguda torceu o rosto de Combo Infinity.
Eu realmente não sei. Ponto de exclamação. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Ele realmente não sabia de nada. Enquanto seu coração martelava. Ele só olhou para trás por curiosidade, e o que viu foi tão miserável que tudo o que pôde fazer agora foi escrever silenciosamente uma palavra gigante em sua cabeça. Trágico. O que? Ponto de interrogação. Golden Ball ainda não entendeu. Saiba apenas que estamos seguros. Spring Mustache o interrompeu rapidamente. Outro herói está lidando com aquele monstro. Tudo bem. Golden Ball tinha uma dúzia de perguntas, mas o olhar no rosto de seu parceiro lhe dizia tudo o que precisava saber. De volta à entrada de City, Combo Infinity chorava em prantos, soluçando como uma criança após outra explosão de dor. Você está completamente podado, Jovian disse, esfregando o couro cabeludo do monstro agora perfeitamente liso. Ele pôde confirmar. O monstro Combo Infinity foi basicamente neutralizado. Não restava monstro, mas não havia combo restante. Eu realmente não sei. Combo Infinity soluçou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele se arrependeu de ter saído do oceano para a Terra. Queria voltar para casa. Nunca mais viria à Terra novamente. Saitama parecia envergonhado. De verdade? Você está me dando tudo isso? Tudo bem. Já tem muito mesmo, disse Jovian. Não consigo comer tudo. Ele empilhou o pacote inteiro nos braços de Saitama, então levantou-se novamente. Tenho coisas a fazer. Talvez trabalhemos juntos algum dia. Jovian assinou uma vez, e no segundo seguinte ele se tornou um raio de luz branca, disparando para a distância. Voar realmente seria bom. Saitama o observou partir, com um leve toque de inveja nos olhos. Mas essa inveja desapareceu quase imediatamente, e o rosto de Saitama voltou ao seu habitual vazio calmo. Ele me deu tanta alga de graça. Esse cara é realmente uma pessoa muito boa. Sim. Ele é de classe S. Não há como ele ser um vilão. Abraçando a alga, Saitama caminhou para casa, já convencido de que Jovian era genuinamente um bom cara. Sinto que esqueci de algo. Provavelmente não é importante. Alto no ar. Jovian hesitou por um instante, percebendo que tinha deixado algo Y. Parece que essa é a única opção. Jovian assentiu, então socou o monstro ao seu lado, estourando sua cabeça de uma só vez. Splat! Sob um céu de spray vermelho como ketchup. Entre pilhas de restos de monstros e ruas rachadas pelas ondas de choque doses dos punhos de Jovian, ele protegeu mais uma cidade. Mais 2 dias se passaram. Na cidade costeira de J-City, inúmeros monstros musculosos emergiram do oceano antes calmo. Alguns tinham corpos parecidos com polvos, outros pareciam peixes monstruosos, mas todos compartilhavam as mesmas características. Força absurda. Tamanho massivo. Vou comer todos os humanos desta cidade. Humanos estúpidos olhem para cima e adorem seus mestres. Bem-vindos à chegada do Seafolk. Os Seafolk gritaram e zombaram sem parar. As pessoas choravam ao ver aqueles enormes e poderosos Seafolk. O medo e o desespero se espalhavam pela multidão como uma doença. Não tenha medo. Deixe isso comigo, herói de classe A, Stinger. Um homem com cabelo espetado, um vento alerta e as fotos em close dos monstros. Jovian lembrou-se imediatamente de quem estava por trás disso. O Rei do Mar Profundo. A primeira coisa que me veio à mente foi um monstro que derrotou Poripuri Prisoner e Genos, a lenda perdida, 2 heróis classe S em sequência. Um dos monstros mais intimidador da primeira temporada, mas, na realidade, apenas um pequeno demônio de nível demônio. Nem se compara a monstros como Azura Kabuto, e a uma série de outros extras de nível dragão sem nome que Saitama espatifou casualmente. Se eu matá-lo e limpar esse lixo genético de baixa qualidade, talvez eu ganhe algum tipo de buff subaquático, murmurou Jovian. Parece inútil, mas tudo bem. Após uma breve pausa, ele decidiu eliminar o Rei do Mar Profundo enquanto estava nisso. Uma vez decidido, Jovian disparou para o céu. Com um estrondo trovejante, rasgou as nuvens e voou direto em direção a J-City. Bum!
No momento, o rei do mar profundo acabando de esmagar Puri Prisoner destruiu 2 de classe C e 1 de classe B. 4 heróis no total, 2 de classe C, 1 de classe B, 1 de classe A. Essa formação parecia quase reconfortante. Nós podemos vencer. Um herói de cabelo penteado para trás olhou para o grupo e de repente sentiu a confiança subir. Por um momento, realmente parecia que eles tinham uma chance contra esse monstro. Vai! Heróis! Os civis evacuados aplaudiram novamente, a esperança brilhando em seus olhos. Nós conseguimos! O sangue do herói de cabelo liso começou a pulsar com todos os gritos. O rei do mar profundo inclinou seu rosto massivo, parecido com o de um peixe, para eles. Vocês são heróis? Sim. Nós somos heróis. Os 4 responderam juntos. Bum! No instante em que terminaram de falar, o rei do mar profundo se moveu. Sua palma gigantesca cortou o ar mais rápido do que os olhos humanos podiam acompanhar, e em um movimento brutal ele deu um tapa em todos os 4 heróis, lançando-os como balas de canhão, espalhando-os contra a parede. E vocês se chamam heróis? O rei do mar profundo disse com desgosto. O silêncio engoliu o abrigo. Tudo ele, vestido de puro branco, desceu lentamente, iluminado pelo sol, todo o seu corpo banhado em ouro, flutuando como um deus que chegou à terra, como um verdadeiro guardião divino observando a humanidade. E seu inimigo, no instante em que o deus chegou, ele desapareceu como as nuvens escuras sobre as cabeças de todos, indo sem deixar rastro. Confira o meu p@30n para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 70 Mais forte que eu. Quando Deus se banhou em radiação infinita e desceu do céu, os mortais sofridos abaixo, um após o outro, caíram de joelhos, curvando-se em adoração diante daquela figura magnífica. Você está seguro agora. As primeiras palavras que o Deus proferiu ao chegar foram uma declaração ao seu povo de que estavam seguros. O herói mais forte do mundo. O homem mais forte da terra. Não. Isso é superficial demais. Isso é um verdadeiro Deus caminhando entre os humanos. Desabado no chão e gravemente ferido, o herói de classe Asnakebit Snake fixou o olhar no homem vestido de branco cujo atrasado. O Deus de vestes brancas ao seu lado balançou a cabeça suavemente e respondeu. Não está atrasado. Genos virou-se para a figura branca, seus olhos piscando enquanto seus sistemas o analisavam. Isso mesmo. Não está atrasado. Jovian deu um pequeno aceno. Se Genos tivesse chegado antes, tudo que teria acontecido seria o rei do mar profundo batendo nele até deixá-lo inconsciente. Então Jovian realmente quis dizer Genos não estava atrasado. Na verdade, seu timing foi perfeito. Caso contrário, Genos teria desperdiçado um montante ridículo de orçamento novamente enquanto adicionava mais uma entrada lendária ao seu suposto currículo Lenda Invicta. Que desperdício! Você é o herói de classe S Rank 2, Liberdade, Jovian. O homem que detonou o meteoro em Z-City. Genos ficou olhando, chocado. Quando seu sistema de alvo primeiro fixou no abrigo de J-City e realizou uma varredura inicial, Jovian não estava lá. Ou seja, na pequena lacuna entre a varredura de Genos e sua corrida em velocidade máxima até o abrigo, Jovian chegou. E a parte mais louca, Jovian não só chegou lá e nos posicionamos e perguntamos a Genos. O monstro, Genos murmurou, olhando para os restos fatiados do Rei dos Mares Profundos. Uau! Isso é insano, Genos. Você fez isso? Uma voz de espanto chegou aos ouvidos de Genos. Genos sobressaltou ao ouvir a voz familiar e se virou para a fonte. Mestre Saitama. Em sua visão estava um herói careca usando uma capa. Io cumprimentou Saitama, chegando casualmente. Eu não derrotei esse monstro, explicou Genos. Quem o matou foi o atual herói de Ranks Class 2, Freedon, Jovian. Sim, esse cara realmente é incrível, disse Saitama, e houve um lampejo de inveja em seu tom. Para Genos, aquela frase que exuai foi como uma onda gigante. Mestre Saitama, o invencível Saitama, estava chamando outra pessoa de incrível. Era a primeira vez que Genos ouvia Saitama elogiar alguém assim.
Genos gravou o nome em seu coração, e sua curiosidade só aumentou. Saitama era mais forte, ou seria Jovian? Gulp. Uma vez que esse pensamento tomou porque Jovian pôde voar. E em ponto de interrogação Genos congelou. Ele não esperava algo tão ridículo. Mas então quando você pensa nisso essa era a resposta mais Saitama imaginável. Entendo, então é isso. Genos sorriu timidamente. Sim. O verdadeiro problema aqui era ele perguntando ao Saitama esse tipo de pergunta em primeiro lugar. Eu também quero voar. Saitama olhou para o céu. Ele desejava que um dia pudesse voar. Mas na sua própria mente, não importa o quão forte um normal humano fique, voar ainda não era possível. Pelo menos, isso era o que ele acreditava.